Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu tô chegando agora na manhã dessa quinta-feira, hoje dia de decisão, dia de decidir nosso futuro na Libertadores 2023, jogo difícil, adversário tradicional, porém precisamos ser inteligentes e jogar com o resultado a nosso favor, já que temos o placar inicial de 1-0, vantagem que trouxemos do primeiro jogo. Bom, esse é só um preâmbulo. Antes da gente começar com o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nas suas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo o que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão. Flamengo fez seu último treino ontem pela manhã no CT Ninho do Urubu e Sampaoli já tem a equipe praticamente definida na sua cabeça. Porém, há a possibilidade ainda de Sampaoli, há uma possibilidade remota de Sampaoli ainda fazer um treinamento hoje pela manhã lá em Assunção, no Paraguai. Talvez até nem faça. E aí sim ele divulgue a escalação da equipe durante a pré-eleção que fará antes da partida, comunicando a todos os jogadores quais são aqueles que serão titulares. O Flamengo, que desembarcou em solo paraguaio ontem, por volta de 19 horas, chegando com apenas um problema. Pulgar é o único jogador do elenco não liberado para a partida. Lembrando que também que o Flamengo teve uma recepção calorosa da torcida rubro-negra lá de Assunção, no Paraguai. Muita gente na porta do hotel, muita vibração, muita torcida e muito entusiasmo com a chegada do atual campeão da Libertadores 2023. A partida no quesito arbitragem ficará a cargo de uma equipe colombiana, menos o árbitro de vídeo, que é chileno. O árbitro de logo mais vai ser Vilmar Roldan. O assistente número 1, Alexander Guzman. O assistente número 2, Vilmar Navarro. E o árbitro do VAR, no vídeo, o chileno Juan Lara. A transmissão da partida será exclusiva da ESPN e Star Plus, né? Também a Paramount vai transmitir. Na ESPN, a narração vai ser do Paulo Andrade, os comentários do jornalista Gian Oddi, do ex-jogador do Flamengo Zinho e também do ex-árbitro Carlos Eugênio Simon. Sobre o treinamento de ontem, Felipe Luiz e Léo Pereira voltaram a treinar normalmente com o restante do grupo e os dois têm chance de serem titulares diante do Olímpia, confirmando que Eric Pulgar é o único não relacionado para a partida de logo mais. Todos os ingressos para a partida contra o Olímpia foram vendidos, então lotação esgotada, pressão, muita pressão à vista aí para o nosso Mengão. Gabigol, Gabriel Barbosa, ao final do treino de ontem no CT Ninho do Urubu, torceu levemente o tornozelo esquerdo, porém não se torna problema para o jogo de logo mais contra o Olímpia. Foi uma torção considerada leve, ele chegou normalmente, desceu do ônibus, andou normalmente sem mancar, então não existe a menor possibilidade de Gabriel Barbosa estar fora dessa partida. Entre sexta-feira, dia da inauguração, e domingo, o Museu do Flamengo recebeu 3.000 visitantes, né? O que já mostra o grande poderio e grande potencial turístico do local, que vai demandar ainda muito mais receita para o mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, parabenizamos aqui a passagem ontem do aniversário de 92 anos do velho Lobo Zagallo. De tanta história no Flamengo, seja como jogador, seja como treinador e seja também em outras funções. Então, a gente manda aqui os parabéns todo especial para o velho Lobo, o nosso Zagallo, ele que sempre exaltou a torcida do Flamengo como a maior torcida e a melhor torcida do Brasil. Parabéns, Zagalão, pelos 92 anos. Ontem, meus amigos, conhecemos mais 3 classificados para as quartas de final da Libertadores 2023. Os clubes classificados saíram dos resultados das seguintes partidas: Palmeiras 0, Atlético Paranaense 0, Palmeiras passou, tinha ganho o primeiro jogo lá em Minas Gerais, Palmeiras classificado. Boca Juniors 2, Nacional do Uruguai 2, foram decididos nos pênaltis e nos pênaltis passou o Boca Juniors da Argentina. Na outra partida, Independiente Del Valle 1, Deportivo Pereira da Colômbia 1,
Como o Deportivo Pereira tinha ganho a primeira partida lá na Colômbia, então o Deportivo Pereira classificado, sendo a maior surpresa até então dessas quartas de final. E já temos confronto definido, né? E Deportivo Pereira enfrentará o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Ressaltar, meus amigos, aqui a assertividade com que está tendo o Flamengo quando em suas negociações, principalmente quando envolve jovens atletas das suas categorias de base, em o Flamengo ficar com percentual sobre os direitos econômicos ou então sobre percentual sobre as futuras vendas, né? Só esta semana ganhamos valores em cima do Natan, que o Flamengo ainda tinha 12% dos direitos econômicos. Também ganhamos em cima do jogador Vinição, que o Flamengo tinha 40%. No Natan ganhamos 1.200.000 euros. No Vinição nós ganhamos 4.800.000 euros. E estamos prestes a ganhar aí sobre o Lucas Paquetá, que também está tendo negociação envolvendo o West Ham, time atual dele, e o Manchester City, time também treinado por Guardiola. Atualizando sobre Paquetá. Por ser o clube formador, o Flamengo tem direito a um percentual do montante sobre o montante que equivale ao mecanismo de solidariedade. O clube receberá 4% do número final da transação, que é o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA, que prevê os clubes formadores recebam até 5% sobre o montante. E Marquinhos, e por que é que o Flamengo vai receber só 4% e não 5%? Porque tem até uma idade máxima, né? O Paquetá, ele deixou o Flamengo aos 21 anos, quando ele ainda era da categoria de base. Então, como ele foi em direção ao Milan com ainda 21 anos. Se ele tivesse ficado do Flamengo até 22 anos, o mecanismo era todo do Flamengo. E atualizando mais ainda a situação do Paquetá, o West Ham recusou a primeira proposta de 70 milhões de libras esterlinas feitas pelo Manchester City, pelo Paquetá. O Manchester prometeu fazer outra proposta, as negociações seguem acontecendo. Hoje, meus amigos, ontem, o Flamengo, categoria Sub-17, disputou uma partida pelo Campeonato Brasileiro Sub-17, jogou em Volta Redonda e venceu o Internacional de Porto Alegre por 3-1, assumindo assim a quinta colocação, ganhando 2 posições no atual Grupo A da competição. Bom, caso o Flamengo passe pelo Olímpia nas próximas fases, quarta de final semifinal, sempre o Flamengo vai ser na semifinal, o Flamengo vai ser o visitante, né? Porque ele ficou atrás na classificação geral, tanto do Inter como do Bolívar. Pois na classificação geral está tanto de Inter como Bolívar, eventuais adversários nas próximas fases, caso o Flamengo passe, né? E passe também pelo Fluminense também. O Flamengo Futebol Feminino já encontra-se na Espanha, na Europa, mais precisamente na Espanha, em Madrid, onde vai realizar uma mini temporada, né, com a realização de 3 amistosos, um deles contra o Real Madrid, outro contra o Valladolid e outro contra um time chamado Madrid, alguma coisa que agora me fugiu da memória. O técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Felipe Leal, convocou a seleção brasileira da categoria para um período de treinos na Granja Comari, lá em Teresópolis, né? A concentração da seleção brasileira entre os dias 22 de agosto e 4 de setembro, visando a preparação da equipe para a Copa do Mundo da categoria Sub-17. Pelo Flamengo foram convocados 2 atletas, o zagueiro João Vitor e também o meia joia da base rubro-negra, Lohan. Bom, meus amigos, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no saguão do aeroporto onde o Flamengo embarcou para Assunção, no Paraguai, para jogar contra o Olímpia, falou à imprensa e negou veementemente, chamando de conversa fiada a história de que o elenco rubro-negro escolhe as competições que quer jogar. Negou veementemente que isso não ocorre em hipótese alguma. Comprovado pela Conmebol, meus amigos, ao avaliar o áudio do lance do VAR, em que o jogador André do Fluminense tinha cometido um pênalti com um chute na cara do jogador do Argentino Júnior, a Conmebol reconheceu, né? Reconheceu que teria que ter sido marcado o pênalti por ser jogo brusco grave e não jogo temerário, como o VAR e o juiz
optaram não marcando pênalti. Então a Conmebol reconheceu que o Argentino Júnior foi prejudicado e o Fluminense beneficiado. O Flamengo mostra a sua força nas categorias de base, meu amigo, quando põe 5 de suas revelações na Premier League. Se não, vejamos, o Flamengo tem hoje na Premier League João Gomes, né? Tem também Lucas Paquetá, Matheus França, Vinição e também Rodrigo Muniz. São 5 representantes das categorias de base do Flamengo que estão jogando a Premier League. O jogador Eric Pulgar do Flamengo, único desfalque do Flamengo para hoje, para o jogo de hoje contra o Olímpia, completa seu 9º jogo ausente do time do Flamengo por uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Então a gente torce para que o Pulgar se recupere, para que o departamento médico não fique com ninguém e que todo mundo possa ser opção ao treinador Jorge Sampaoli. O Flamengo, meus amigos, representado por Marcos Braz e também pelo membro do Conselhinho Diogo Lemos, vai se encontrar com o ministro do Esporte do Paraguai, que é nada mais, nada menos do que César Ramírez. Você sabe quem é César Ramírez, pessoal? César Ramírez é o El Tigre, aquele atacante paraguaio que foi importante nas temporadas antes de 2012, quando evitou o Flamengo do rebaixamento com um gol contra o Palmeiras lá no Parque Antártico. O César Ramírez, que é o El Tigre, é o atual ministro do Esporte do Paraguai e vai receber tanto o Marcos Braz quanto o Diogo Lemos, representantes e dirigentes do Flamengo, amanhã lá em Assunção do Paraguai. Bom, meus amigos, as notícias do Mengão é essa, que a gente só fica na ansiedade e no entusiasmo de que o Flamengo faça uma boa exibição, faça um bom jogo e traga esse resultado positivo. Amanhã 1-0 é goleado, importante a gente conseguir a classificação e participar da 7ª quarta de final da história do Flamengo de Libertadores. Então a gente vai ficando por aqui, deixando um até breve. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.